A literatura é dividida em duas formas de escolas literárias, era colonial e era nacional. A era colonial representa toda a literatura produzida no Brasil colônia e é representada pelo quinhentismo, o barroco e o arcadismo. Já a era nacional reúne toda a produção literária pós-período de transição, que vai de 1836 até a literatura contemporânea. A era nacional é representada pelo romantismo, realismo e naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo e as tendências contemporâneas. Há algumas escolas literárias europeias que não chegaram no Brasil, porém, além de ter uma grande influência na literatura brasileira, elas também são muito importantes em exames nacionais. São elas: trovadorismo, humanismo e o classicismo. Agora, irei explicar de maneira geral cada escola da era colonial e depois irei explicar mais detalhadamente o romantismo da era nacional. O quinhentismo teve início com o primeiro documento literário brasileiro, chamado a Carta de Caminha. As características dessa escola eram literatura documental, histórica, de caráter informativo, e os escritores que mais se destacaram nesse período foram Pero Vaz de Caminha e Padre José de Anchieta. O barroco iniciou com prosopopeia, poema de Bento Teixeira. Suas características são o rebuscamento virtuosíssimo, ornamentação exagerada, jogo de palavras e ideias, ousadia de metáforas e associações. Destacam-se no Brasil o Gregório de Matos Guerra e Bento Teixeira. O arcadismo iniciou com a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Em seu contexto histórico, teve a Inconfidência Mineira, Revolução Farroupilha e a vinda da família real para o Brasil. Destacaram-se no arcadismo Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. O romantismo teve início com a publicação de Suspiros Poéticos de Gonçalves de Magalhães. Em seu contexto histórico, teve o surgimento da imprensa no Brasil, a crise do Segundo Reinado e a abolição da escravidão. As características da escola romântica são o predomínio da emoção, do sentimento, fuga à realidade, nacionalismo, religiosidade, idealização da mulher e o amor platônico. Além disso, a liberdade de criação e o predomínio da metáfora. Nesse período, tivemos 3 gerações românticas. A primeira geração romântica foi do ano de 1840 até o ano de 1850. Era indianista ou nacionalista. A temática era o índio e a pátria. Na segunda geração romântica, teve como principal elemento o idealismo e a melancolia. A temática era a morte, destacou-se Álvares de Azevedo, poeta da dúvida que tinha obsessão pela morte. Esse período também foi marcado pelo egocentrismo e pessimismo. Na terceira geração, a temática foi a abolição e a república. Na poesia, se destacou Castro Alves, com a obra Navio Negreiro, e na prosa destacou-se José de Alencar. As modalidades de romantismo foram romance de folhetim, romance urbano, romance regionalista e romance indianista. Era medieval. O trovadorismo teve início no século XII e foi até o século XV. Teve os primeiros registros poéticos da língua portuguesa, as cantigas, líricas e satíricas e a prosa. No humanismo, ocorreu a transição entre a decadência dos valores feudais e o surgimento do Renascimento. Uma das principais obras do período foi o Alto da Barca do Inferno. O classicismo é a estética literária do Renascimento. Suas características são a inspiração nos clássicos da cultura greco-latina, a arte mimesis, imitação da natureza, e a busca pelo belo.